Está escrito assim, versículo 40 do capítulo 11 de João diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A igreja pode dizer comigo só o versículo 40 que diz: disse-lhe Jesus. Não é para a igreja ler comigo. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Quem quiser, sente-se dando glórias a Ele. Quem disse essa palavra foi o próprio Senhor Jesus. E o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus não mente. Se Ele disse alguma coisa, a gente pode acreditar, é ou não é? Se disse, a gente tem que acreditar. Você já reparou que as criancinhas, quando o pai diz alguma coisa, ela acredita? Você pode chegar para ela hoje, por exemplo, chegar para a Sara e dizer assim: filha, amanhã eu vou te dar um avião. Ela vai falar: papai vai me dar um avião, não quer nem saber. Papai falou que vai me dar e pronto. E fala para os amigos ainda. É ou não é? Criança é assim. Puseram na cabeça dela que eu vou dar uma tal de lãzinha para ela. Não sei se a gente já ganhou, mas disse que o papai vai dar lãzinha para ela. Um bonequinho que tem por aí. Ela acredita. E a expectativa de Deus em nossas vidas é que, como crianças, nós acreditemos nele. Ele falou, está falado. Ainda que tudo possa mostrar o contrário. Ainda que tudo. Se Deus disse, você pode acreditar. Amém? Essa situação se dá em Betânia. E algo muito interessante que acontece aí é que, antes disso aqui acontecer, antes de Jesus dizer estas palavras, havia um morto. Porque Jesus estava perto de Betânia, então a família de Lázaro mandou dizer para Jesus que ele estava doente. Jesus espera ainda 2 dias, Lázaro morre. E só depois que Lázaro morreu é que Jesus vai para Betânia. Você conhece a passagem? Quando Jesus chega em Betânia, havia todo um movimento. Nos costumes judaicos, quando morria alguém, era comum que os judeus virassem os móveis de cabeça para baixo, lançasse fora alguns móveis, desligasse a música alegre e colocava a música triste. Contratavam músicos para tocar e chorar no funeral. Os parentes de Lázaro vieram de todas as partes, os amigos se reuniram ali para participar do funeral, da cerimônia fúnebre. E antes do funeral, durante e depois, permaneceram ali consolando os parentes. Durante a marcha fúnebre, as mulheres parentas do defunto iam à frente do caixão, e elas iam batendo no peito e chorando, cantando e gritando. Elas iam na frente porque o judeu acreditava que a morte entrou no mundo por causa da mulher e não por causa do homem. Lá no jardim, aquela coisa da fruta ou do fruto. Então a morte entrou por causa da mulher. Elas tinham que ir na frente do caixão chorando, gritando e dizendo frases que diziam respeito ao morto quando estava vivo, falando dos costumes dele, daquilo que ele fazia, daquilo que ele não gostava, do que ele gostava. Iam gritando, batendo no peito. Algumas agarravam os cabelos e alvoroçavam os cabelos para cima. Os músicos ali cantando, tocando músicas tristes, e eram pagos para chorar. Então todo esse movimento estava acontecendo em Betânia, enquanto Jesus estava lá. Deixou que tudo isso acontecesse na vida daquele povo, que a Bíblia diz que ele os amava.
Jesus amava Maria, amava Marta e amava Lázaro, o que havia morrido. Ele foi avisado da doença antes da morte, mas não veio curar Lázaro. Tudo isso aconteceu, estava toda alvoroçada a cidade. Lázaro então foi sepultado. E havia um costume entre os judeus que a alma do morto ficava girando ao redor do túmulo pelo menos 3 dias. E era possível ela voltar para o corpo do camarada e ele ressuscitar. Sabendo disso, então Jesus não foi com 1, nem com 2, nem com 3, foi com 4. Ele esperou que todas as expectativas, todas as possibilidades, mesmo reais ou imaginárias, se acabassem. A expectativa de que fosse um problema que ele voltaria, a expectativa de que essa suposta alma voltaria para o morto, e ele, então Jesus esperou de tudo, 4 dias. Todo esse acontecimento, todo esse movimento, toda essa burocracia, todo o choro, toda a dor invadiu aquela família e os seus amigos. E eu posso até imaginar, porque quando Jesus chegou à cidade, as irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E alguns comentaram: este aí é tão poderoso, não tinha ele poder para livrar este da morte? E eu imagino, irmã Ana Cristina, o tanto de murmuração que não aconteceu contra a vida de Lázaro, de Maria e de Marta. Cadê o Jesus? Cadê o Jesus que vocês acreditam? Cadê o Jesus que vocês pregam, que vocês falam, que vocês anunciam? Cadê o Jesus que vocês dizem curou paralíticos, cegos, surdos, mudos, que andou sobre as águas e blá 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 blá? Onde ele está? Morreu Lázaro, está vendo? Eu bem sei, você também, que Jesus não é obrigado a ressuscitar ninguém. Ele não é obrigado a curar ninguém, porque o sacrifício que Jesus veio fazer para nós, ele fez na cruz do Calvário, morreu, verteu sangue puro, precioso, para salvar a todo aquele que crê. E quem crê aqui, diga amém em nome de Jesus Cristo. A missão de Jesus era resgatar o que se havia perdido, era trazer de volta o povo para Deus. Houve uma ruptura, quebrou-se o relacionamento entre Deus e os homens, e Jesus veio trazer de volta esse relacionamento, morrendo e pagando o preço de sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio exatamente matar a morte, destruir a morte, acabar com ela. E a Bíblia me relata que o Senhor, por fim, vai destruir a morte por completo, o último inimigo. Tudo isso vai ser lançado no lago de fogo. Mas lá estava alguém morto, e havia espaço para murmurações. Eu faço uma pergunta: será que ninguém nunca murmurou a respeito da sua vida? Quando vê você numa situação difícil, diz assim: cadê o Deus dele? Cadê o Jesus que ele serve, o Jesus que ela serve? Muitos aí fora perguntam: caiu um avião agora, matou crianças, onde é que estava Deus? E naquele momento eu tenho, por inferência, aliás, pelas pronúncias que foram ditas ali, eu imagino o povo dizendo isso ali: morreu Lázaro, está vendo? Onde é que estava Jesus? Abandonou-os à própria sorte. Mas chega Jesus, e ele espera tudo isso acontecer, como se já houvesse dado a sentença: Lázaro foi, não tem mais jeito de voltar. 4 dias se passaram, toda a festa fúnebre foi feita, todos os elementos foram já apresentados, não tem mais retorno, agora é chorar por ele. Então ele entra no contexto do morto, ele aparece na história quando já não havia mais esperança e só restava chorar. Muitas vezes ele chega quando a gente ainda tem alguma esperança. Muitas vezes a gente busca Jesus e ele aparece quando ainda está dor de cabeça, ou quando alguém está no leito de hospital, você ora e ele é curado, alguma coisa acontece. Mas ali tudo já havia acontecido, parece até que já não se necessitava mais Jesus. Para que Jesus entrar num cenário onde a morte já dominou,
onde já choraram, onde já prantearam, onde está sentenciado. Então ele chega, e quando ele chega, a multidão estava alvoroçada. As irmãs do morto dizem para ele: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E quando uma delas vem conversar com ele, ele diz assim: onde está o morto? Eles chegam à porta do túmulo. Havia uma pedra que pelo menos 1000 quilos pesava, que era rodada para a porta do túmulo. Ele então chega ali, chorando pelo choro das pessoas, e diz assim: removei, ou tirai a pedra. E quando ele manda tirar a pedra, ele estava dizendo assim espiritualmente: está na hora de provar a vossa fé e de mostrar a minha glória. Está na hora de dizer para vocês que a parte de vocês fazem, a minha parte, que é o impossível, vou fazer eu. Quando ele disse tirai a pedra, a irmã disse assim: espera aí, já tem 4 dias que ele está morto, está cheirando mal. Jesus diz para ela: não te hei dito que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Jesus estava dizendo: não me importa quanto tempo tem o problema, eu não quero saber se o teu filho está nas drogas, eu não quero saber se ele já está morto, eu não quero saber se o teu marido te deixou, ou se a enfermidade prometeu te matar. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Parece até que eu estou vendo. Parece até que eu estou vendo. Eu não sei se quem cantou e tocou ia ter que devolver o dinheiro. Eu não sei, mas parece até que eu estou vendo a pedra, todo mundo reunido ali, a parentela, os homens ouvindo a conversa, e a irmã dizendo: tira a pedra. Aquilo parecia uma violação dos bons costumes. E quando Jesus disse: se creres verás a glória de Deus, eu disse para você: se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Ele estava dizendo: acredite que você vai ver a glória de Deus. Ele estava dizendo: se você acreditar, o poder maravilhoso de Deus vai se manifestar. Jesus estava dizendo: quem crê, não importa qual é o problema, eu sou a solução. Jesus estava dizendo para mim naquele dia, eu lendo, ele está dizendo para mim agora: se você acreditar, não importa o tamanho do problema, eu sou a solução. A morte estava em Betânia, a morte tinha tomado a vida de alguém, só que ali estava o autor da vida. Houve uma passagem na vida de um homem chamado Jairo. A sua filha havia morrido, então vieram todos buscar Jesus para levá-lo. Quando Jesus vai, ele chega no local onde a criança estava morta. As pessoas estavam chorando, cantando e tocando, fazendo a mesma coisa que fizeram para Lázaro. Não tinha 4 dias, ela tinha morrido naquele dia. Então quando Jesus chegou, todos choravam. Ele disse assim: ela não está morta, ela está dormindo. E diz a palavra que eles começaram a rir de Jesus. Há uma versão em espanhol que acontece assim: Jesucristo llegando les dijo: ella no está muerta, ella duerme. E eles se reíram de él e lhe disseram assim: ¿crees usted que nosotros no sabemos nada de la muerte? Jesus les dijo assim: ustedes saben de la muerte, pero yo soy la vida. Vocês sabem da morte, mas eu sou a vida. O homem sabe de problema, Jesus sabe de solução. Muita gente sabe contar derrota, Jesus quer falar de vitória. Alguém diz de impossíveis, mas Jesus é o possível na sua vida. E ele levantou aquela criança e o nome de Deus foi glorificado. Ali está Jesus. A situação é parecida. Eles tiram a pedra, o mau cheiro sai, e Jesus então olha para o céu e dá graças ao Pai antes de chamar Lázaro. Ele agradece e fala: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando para a multidão acreditar. Então ele disse: Lázaro, sai para fora. Presta atenção aqui. 4 dias. A morte dominou o corpo daquele homem por 4 dias.
já estava começando a entrar em decomposição, havia parado todo o seu organismo, já começava a apodrecer. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Naquele momento a morte sai dele. Eu não sei como que ela fez, nem para que lado ela foi, mas ela teve que sair quando ouviu a voz da vida. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, a morte teve que sair da frente. O corpo morto começa a receber vida de novo. O coração começa a bater, o sangue começa a circular na veia. Os pulmões que estavam secando se enchem de novo e o ar começa a funcionar. Células mortas recebem vida outra vez, o organismo começa a viver, se aquece. Mas não é o que aconteceu lá dentro do túmulo, foi algo tremendo. A morte naquele momento teve que sair, pular fora. E Lázaro levanta, diz a palavra que ele sai, ele fala: desata-o e deixe-o ir. Deus sempre vai permitir situações difíceis para nos levar a ter fé, sempre. Mas Ele vai nos permitir passar por situações impossíveis para nos levar a ter uma grande fé, porque Deus precisa da sua fé. Pode achar que não, mas Deus precisa da sua fé. O seu choro, o seu medo, o seu desespero não movem Deus, mas a sua fé move-o. Medo, desespero, susto, raiva, estou bravo, isso não mexe com Deus. Mas quando você acredita, mexe com Deus. Quando a gente olha para o tamanho do gigante, o tamanho do problema, e fala: não, mas eu acredito no meu Deus, a gente mexe com Ele. E para que você consiga chegar a um outro nível, mais alto, mais forte, para ser mais usado por Deus, Ele vai permitir coisas em nossas vidas, em sua vida, que no momento você vai dizer: é impossível. Escute, eu vou dizer de novo. Deus, para te levantar a um nível maior, para te usar mais do que na época que Ele te usava, ou te usou, está te usando, Ele vai permitir que aconteça algo que você vai chegar a pensar: é impossível. E as pessoas que te acompanham vão dizer também: isso aí é impossível. Mas esta noite o Senhor está dizendo para nós: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a manifestação do poder glorioso de Deus. Eu vou dizer uma palavra pesada, mas é muito incomum, é impossível uma pessoa covarde mover a mão de Deus. Eu não conheço na história nenhum covarde, numa versão brasileira, nenhum calça frouxa, nenhum medroso que fez com que Deus operasse maravilhas. Se você ver a história, você vai ver que sempre uma mulher ou um homem teve que ter coragem para que Deus operasse. Em uma família, você quer a salvação da sua família, quer Deus operando poderosamente lá Deus vai ter que ter alguém que tenha coragem. Se é o bairro que você está preocupado, o bairro que você vive, ali Deus vai levantar alguém que tenha coragem, mas medroso não vai funcionar. Se é a cidade que Deus quer salvar, então Deus vai levantar alguém no meio da cidade que tenha coragem, ou pessoas que tenham coragem. E quando Deus vai levantar, não pense que Ele vai pegar gente bonita só, ou gente feia só, ou vai buscar alguém que tenha muito conhecimento da palavra, ou alguém que tenha boa posição na sociedade. Quando Deus quer levantar, Ele levanta tanto no governo, como também levanta lá na mendigagem. Se Deus quer levantar, Ele levanta alguém santo, cheio de posição, mas também vai lá no prostíbulo, ou lá no crack, ou lá na cocaína, ou lá no meio das ruas, na miséria, e levanta alguém para usar com poder e autoridade. Deus não vai olhar o tamanho da sua conta bancária, Deus
Deus não vai chamar apenas porque você tem um bom cabelo, um bom penteado ou ouro no pescoço. O que Deus vai procurar para te usar é um coração inflamado quando Ele tocar. Quando Deus falar, eu preciso de você, não importa onde você está, a importância é você dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa, porque eu quero ser usado. Aleluia! Oh glória! Oh labacana, xalabacanora. Vai haver um grande avivamento em Portugal. Aí a gente fica olhando para as caras bonitas da cidade. Deus vai fazer grandes coisas nessa cidade. Aí olha para a cara do pastor, pensando: é o pastor que Deus vai usar. Deus olha para baixo e de repente hoje Ele está procurando alguém que ninguém dá nada por ele. Deus olha para baixo e olha para alguém que de repente ninguém acredita que ele pode ser usado por Deus. Para nós, o vício bloqueia o chamado. Para Deus não, Ele consegue. Para nós, a doença limita o chamado de alguém. Para Deus não, Ele arranca a enfermidade. Para nós, se o cara é muito rico, ele não vai ser usado porque está doido pelo dinheiro. Não, Deus usa esse homem se Ele quiser. Eu nunca vi ninguém com marca na testa provando que Deus ia usar. Eu não me lembro. Alguém que tivesse no meio da turma e lá tivesse uma estrelinha na testa dele, dizer: claro que é esse que Deus vai usar. Se você pega a história de Israel, Deus procurava só gente que ninguém acreditava. Gideão, ninguém acreditava, nem ele acreditava que ia ser usado por Deus. Davi, ninguém acreditava, nem ele acreditava que ia ser usado por Deus. Nem o pai acreditava que ele seria usado por Deus. Moisés disse: eu não posso ser usado, eu falo mal, não tenho condições, tenho medo, chama outro. Mas Deus falou: é você que eu vou usar. E usou com poder e autoridade. Não havia profeta em Israel, a coisa estava feia, sacerdotes desviados e alguém esperando nascer um homem de Deus. Todo mundo olhando talvez para Penina, porque ela gerava filhos, e outras mulheres também. Mas Deus estava olhando Ana, que era estéril e há 9 anos já pedia a Deus um filho. Eu nunca esperaria que Ana seria usada. Esta é a surpresa de Deus. O diabo fica de olho em alguém, Deus levanta alguém que ninguém está esperando. Nem o diabo sabe, só Deus. Aleluia! Uau! Fecha os teus olhos só um pouquinho comigo, só quem tem fé. Fecha os teus olhos, não importa, aliás, o tamanho da sua fé. Fecha comigo os olhos. Deus me levou para esse lado da mensagem e eu vou ouvir a voz dele. Nesse momento, lá fora tem um monte de gente caída. Gente que muito crente já disse: esse aí já era. Gente que o diabo disse: esse aí já era, é meu. Lá fora, você conhece? Talvez aqui dentro tenha gente morto agora, está fracassado, sentindo-se impossivelmente capaz de ser usado por Deus. Alguém que pode acreditar que o chamado é para qualquer um, menos para ele. Você é corajoso, tem enfrentado a vida. Você é corajosa, tem feito de tudo, enfrentado divórcios, enfrentado enfermidades, enfrentado desamparo, enfrentado a falta de dinheiro. A falta de dinheiro te levou a fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas você tem lutado, tem tido coragem de lutar pela sua vida, tem enfrentado a situação, tem enfrentado a crise, e Deus está olhando para você e está dizendo: ela tem coragem, ele tem coragem, eu preciso de gente corajosa. Abacandaia sonacalabaca. Aqui dentro e lá fora tem gente que está na miséria, gente que o povo olha e não dá nada por ele, nada por ela. Mas a minha notícia para você é que Deus não vê como o homem vê. Deus não pesa na balança humana.
Deus não mede com a medida humana. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não funciona desse jeito. Ele tem até o dia, o tempo, a hora, o momento, o minuto, o segundo em que Ele vai pegar aquela pessoa, esta pessoa, e vai levantá-la e vai bater na boca do diabo, e ele vai ter que gritar e correr mesmo. Eu creio nisso. Eu desafio você que tem fé agora, de olhos fechados, a orar por essas vidas. Porque mesmo depois de que tudo parece perdido, quando já parece que não tem mais jeito, você olha essa pessoa nas ruas e diz não tem mais jeito para ela. Você olha na sua casa e diz não tem mais jeito para ela. Duvida até do chamado de Deus. Ore comigo. Ore aí do jeito que você sabe orar. Apresente alguém que você sabe. Talvez seja você mesma a pessoa. Talvez você se encontre assim. Eu vou estar orando por você, o irmão do lado vai estar orando por você, para que o Senhor na hora certa, no tempo certo, te levante com poder e autoridade. E aí eu vou dizer de novo, para que na hora certa Deus te levante com poder e autoridade. Deus, não há barreiras para o Senhor. O Senhor mostrou isso lá em Betânia. 4 dias a morte havia dominado Lázaro, mas o Senhor chegou e mostrou que se a pessoa crer, vai ver a glória de Deus. E nós apresentamos agora as vidas que talvez estejam agora desviadas, caídas. Resgata, Senhor. Resgata aqui dentro, resgata lá fora. Nós queremos ver o meu irmão, minha irmã, a minha vida, sermos usados com poder e autoridade pelo Senhor. Levanta, Deus. Levanta. Se você crê que Deus pode levantar, diga amém. Diga amém. E mais uma vez diga amém. Eu vou terminar. Era para esse lado que eu ia com a mensagem. Eu ia só falar algumas palavras assim bem rapidinho e suave. Já estou acabando. Vocês já pensaram quando Deus dizia assim: Lázaro, sai para fora? Ô diácono Alexandre, onde é que Lázaro estava nessa hora, irmão Manuel? Hein, irmã Cristina, onde é que Lázaro estava? Quando ele disse: Lázaro, sai para fora. 4 dias de morto, na cruz do Calvário, Jesus falou: você vai morrer e vai comigo hoje para o paraíso. Na mesma hora da morte. E Lázaro já tinha 4 dias de morto. No mínimo ele estava lá no seio de Abraão, tranquilo. Porque o paraíso de Jesus foi só depois da ressurreição. Lázaro, sai para fora. E diz assim: volta, Lázaro. Eu falo: poxa, eu tenho que voltar. Tão gostoso aqui, rapaz. Tem 4 dias que eu estou abraçado aqui com Abraão, com Isaac, com Jacó. 4 dias sem dor no corpo, sem enfermidade. Fiquei bonito, fiquei mais novo. É para voltar. Lázaro! O poder de Jesus é tão grande que Lázaro já estava lá determinado, lá no seio de Abraão. E quando ele disse sai, Lázaro teve que se incorporar e aparecer de novo. Não importa, irmãos, não importa, não importa, não importa. Eu quero dizer aqui uma palavra, creio ser profética. Não importa onde está, não importa a distância, não importa o tamanho da parede. Jesus foi lá e fez o camarada ver lá do seio de Abraão se manifestar de novo. Ele atravessou o espaço espiritual com um grito. A sua voz entrou para dentro do sepulcro. Foi lá onde estava Lázaro, no seio de Abraão. E Lázaro falou: o quê? Volta. Ele voltou e teve que se manifestar diante do Senhor. Não me importa onde está a tua luta. Talvez o teu filho, o teu esposo, a tua mulher esteja muito longe, está numa situação impossível. Mas quando o Senhor
Senhor ordenar, o diabo vai ter que sair da frente, o inferno vai ter que se mover, e esta vida vai se apresentar para dizer: Senhor, eu estou de volta, usa-me com poder e autoridade. Só quem crê fica de pé comigo, fica de pé comigo. Aleluia.